A cidade de Corinto era uma das mais importantes e ricas do mundo antigo. Situada na Grécia, entre dois portos comerciais, era um centro de cultura, filosofia e comércio, mas também de idolatria e imoralidade. Era uma cidade onde o pecado era exaltado e a sensualidade fazia parte da religião. No templo de Afrodite, a deusa do amor, havia centenas de prostitutas cultuais. A expressão viver como coríntio significava viver em pecado, luxo e prazeres mundanos. Foi nesse contexto de trevas espirituais que o apóstolo Paulo chegou com a luz do Evangelho. Durante sua segunda viagem missionária, narrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, Paulo chega a Corinto e começa a pregar na sinagoga dos judeus. Ele enfrenta resistência e perseguição, mas encontra corações abertos entre os gentios. Ali conhece Áquila e Priscila, um casal piedoso que trabalhava fazendo tendas, e com eles divide o ofício e a fé. Em pouco tempo, a mensagem de Cristo começa a transformar vidas. Crispo, o chefe da sinagoga, se converte e muitos outros seguem o mesmo caminho. Assim nasce a Igreja de Corinto, uma igreja formada em meio ao caos, com pessoas de origens diferentes, mas unidas pela graça de Deus. Paulo permanece ali por 1 ano e 6 meses ensinando a palavra e estabelecendo fundamentos espirituais. Depois de deixar Corinto, Paulo recebe notícias preocupantes. A igreja havia crescido, mas também estava enfrentando sérios problemas. Divisões, pecados morais, confusões doutrinárias e disputas por poder. Movido pelo Espírito Santo, ele escreve a primeira carta aos Coríntios por volta do ano 55 depois de Cristo, quando estava em Éfeso. Essa carta tem o propósito de corrigir, ensinar e restaurar a comunhão entre os irmãos. Logo no início, Paulo se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, mostrando que seu ministério não era resultado de ambição humana, mas de um chamado divino. Ele saúda a igreja dizendo à igreja de Deus que está em Corinto, aqueles que foram santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Mesmo sabendo das falhas da igreja, ele a reconhece como propriedade de Deus. Isso revela o amor pastoral e a graça divina que não desiste do seu povo, mesmo quando ele erra. Paulo agradece a Deus pela vida dos coríntios. Ele diz que eles foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento. A igreja era cheia de dons espirituais, mas faltava maturidade. Eles tinham poder, mas precisavam de caráter. Aqui aprendemos que dons não são prova de santidade. O que Deus mais valoriza é o coração e a comunhão sincera. Ele também declara: fiel és pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Essa é a base da vida cristã. A comunhão não é apenas entre os irmãos, mas com Cristo. Quando a comunhão com Cristo é rompida, toda a comunhão com a igreja se enfraquece. Em seguida, Paulo trata o primeiro grande problema: as divisões internas. Ele roga que todos falem uma mesma coisa e que não haja dissensões entre eles, mas que sejam unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Alguns diziam: eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, outros eu sou de Pedro e ainda outros eu sou de Cristo. Essa divisão gerava orgulho espiritual e partidarismo dentro da igreja. Paulo pergunta com indignação: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? O apóstolo lembra que o evangelho não é sobre líderes, mas sobre o Cristo crucificado. Ele mostra que a cruz é o centro da fé e que qualquer outro foco divide e enfraquece o corpo de Cristo. Paulo diz ainda que Cristo não o enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se torne vã. Ele está afirmando que o poder do evangelho não está na eloquência humana, mas na mensagem da cruz. O mundo valoriza a retórica, o brilho do discurso e a sabedoria humana, mas o poder de Deus se manifesta na simplicidade da cruz. A cruz, que para os judeus era escândalo e para os gregos loucura, é na verdade o poder e a sabedoria de Deus. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para os que são salvos é o poder de Deus. O mundo busca lógica, mas Deus age por revelação. Ele escolheu salvar o homem através daquilo que o mundo chama de loucura, o sacrifício de um Deus que se fez homem e morreu pelos pecadores. A sabedoria humana não pode alcançar o plano divino, porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Paulo continua dizendo: vede, irmãos, a vossa vocação. Entre vós não há muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e as fracas para confundir as fortes. Ele escolheu as coisas humildes e desprezadas para que ninguém se glorie diante dele.
Assim, a salvação é obra de Deus, e toda glória pertence a Ele. Paulo conclui o capítulo dizendo que Cristo é a nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Essa é a essência do Evangelho. Tudo vem dele, tudo é por ele e tudo é para ele. A mensagem do primeiro capítulo aos Coríntios é um chamado à unidade, à humildade e à centralidade de Cristo. A igreja de Corinto nos ensina que é possível ter dons e ainda assim perder o foco espiritual. É possível ter manifestações espirituais e ainda assim permitir divisões. Por isso, Paulo lembra que Cristo deve ser o centro de tudo. Quando ele é o fundamento, não há espaço para vanglória, inveja ou partidarismo. O capítulo encerra com uma poderosa verdade espiritual. O verdadeiro cristão é aquele que reconhece que tudo o que tem vem de Deus. A verdadeira sabedoria está na cruz, a verdadeira força está na fraqueza diante de Cristo. E a verdadeira unidade nasce quando todos olham para o mesmo Senhor. Assim aprendemos que a igreja de Corinto, mesmo cercada por um mundo corrupto e cheia de desafios, foi chamada para refletir a luz de Cristo. E essa lição vale para todos nós hoje. Viver em comunhão, rejeitar divisões e permanecer firmes no Evangelho da cruz, pois somente nela há poder, sabedoria e redenção. Estamos chegando ao final deste vídeo e quero de coração te agradecer pela tua presença até aqui. Se essa mensagem falou contigo, deixa o teu comentário e se inscreve no canal. Mas presta atenção, este canal é para quem ama a palavra de Deus. Se você é uma dessas pessoas que ama viver com a Bíblia aberta, então escreve aqui nos comentários: eu amo a Bíblia. Porque aqui nós não falamos de religião, nós falamos da palavra, de Gênesis ao Apocalipse. Eu não quero números. Quero irmãos e irmãs que amam a verdade, que têm prazer nas Escrituras, que querem crescer com a palavra de Deus e não com tradições humanas. Então, se você ama a Bíblia, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Se não ama, eu te aconselho com respeito: não se inscreva. Mas se o teu coração arde pela verdade, se a tua alma se alimenta das Escrituras, compartilhe esse vídeo para que outros também possam ouvir o que a Bíblia tem para dizer. Deixa Deus te usar e vamos juntos colocar toda a Bíblia neste canal. A paz de Deus esteja contigo.